Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula. O professor Jorge Formiga que vos fala agora, ao vivo e a cores, né? Não se cansem de mim, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao estudo de máximos e mínimos para funções de n variáveis. E eu trouxe para vocês hoje o multiplicador de Lagrange, ou os multiplicadores de Lagrange, melhor assim dizendo, né? Então, para a gente conhecer um pouco desse conceito, né, a gente precisa entender para que servem os multiplicadores de Lagrange. Eu acabei antecipando aí, falando que está dentro do estudo de máximos e mínimos, né, ainda de funções de n variáveis, mas de uma forma mais direta, determinar os valores extremos de uma função f de x, nós vimos através de outros conceitos lá atrás, né? Mas aqui, utilizando os multiplicadores de Lagrange, a ideia que está por trás é que esses máximos e mínimos eles estão sujeitos a um determinado vínculo, não a uma determinada restrição. De uma certa forma, o teorema do valor extremo também ele tá vinculado a uma restrição, né? Que ele é limitado por uma região que nós avaliamos as bordas também dessa região. Aqui nós chamamos essa restrição de vínculo, né? E esse vínculo pode ser uma superfície ou de uma forma de uma curva de nível, né? Se ela for uma f de x, né, em duas variáveis, a gente pode interpretar esse vínculo como uma curva de nível. E se ela tiver três variáveis, essa restrição pode vir em forma de uma superfície. Se pensar de uma forma, um exemplo direto aí em duas dimensões, então a gente avaliar essa f de x é pensar numa restrição dentro das curvas de nível e lembrar que essa curva de nível nada mais, nada menos que uma determinada função igualada a uma constante, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente pensa em curva de nível, visto em aulas anteriores, a gente tem uma superfície, né? E ao fazer essa interseção de a superfície com um determinado plano, a projeção dela lá no plano XY nos dá regiões, né? E essas regiões são formadas por duas variáveis, o qual ela surgiu fazendo para cada plano que intercepta, ela é constante, né? Essa região ela é constante. Então por isso que a gente faz g de xy igual a k. Então se a gente pensar aqui nessa figura aqui, essa de baixo aqui, mostrando, né? Cada plano que eu passo aqui, eu tenho uma projeção aqui embaixo que é constante, né? Então, para cada um que eu vou passando, ok? É isso que eu estou comentando. Essa restrição também pode vir através de um exemplo que eu já mostrei para vocês, né? Se eu tenho um volume, se eu tenho interesse em calcular o volume de uma caixa, né? E esse volume ele está restrito à quantidade de material que eu tenho para construir essa caixa, onde eu limito, por exemplo, em 12 metros quadrados. Então, eu preciso entender qual é a área que compõe esses 12 metros quadrados. Nesse caso aqui é um exemplo que eu estou desconsiderando a tampa. Isso eu fiz numa aula anterior, quando eu estava tratando de maximizar o volume de uma caixa, né? Pois bem, esse aqui é um tipo de restrição. Aqui, olhando para essa figura aqui, essa restrição é quando eu, por exemplo, eu tenho essa superfície e, por exemplo, falo, eu quero que uma partícula caminhe sobre essa superfície, mas nesse caminho que ela surge quando eu intercepto a minha superfície com esse plano vertical aí ao plano XY. Então ela só vai caminhar nessa curva, né? Então está restrito apenas a essa curva, é um tipo de restrição. Essa daqui também, que eu acabei de comentar. Qual a restrição aqui? Eu quero avaliar dentro dessa superfície ao máximo que mínimo que ela atinge, porém limitado a uma curva de, no caso aqui, uma circunferência de raio 1. Quer dizer que essa projeção ela vai bater aqui, né,
aqui, aqui, né? Então assim, então limitado a isso, qual vai ser os valores máximos e mínimos nessa superfície? Eu restringi apenas a minha circunferência de raio 1 que está projetada lá embaixo. Ok? E essa ideia dessa região projetada, isso aqui ela vem de uma curva de nível, né? Isso é um caso, isso é apenas uma curva de nível que surge se eu passar um plano aqui cruzando essa superfície, né? Numa determinada altura eu vou obter essa restrição lá embaixo, né? Projetada no plano XY. Então está aí a ideia de restrição dentro dos multiplicadores de Lagrange. Bom, mas vamos lá, continuando ainda nessa ideia, e como é que surge o cálculo, né, dos multiplicadores, né? O que está por trás disso? Fala o seguinte, olha, as retas normais ao ponto x0 e y0, né, as duas curvas se tocam e devem ser as mesmas. O que isso quer dizer, né? Então, por exemplo, eu pegar novamente esse caso aqui, se eu traçar aqui curvas, planos, né, interceptando essa superfície, eu vou ter curvas de nível aqui no plano XY. Porém, né, se eu restringir aqui a x ao quadrado e y ao quadrado igual a 1, né, note que aqui essa superfície ela não é uma superfície, ela é parabólica, né? Note que no eixo x ele é menor, ou seja, ela é oblata, ela é deformada em y, né? Ou seja, ela é uma elipse. Pode olhar que aqui em y ela está em y, né? O semi-eixo é maior dela, tá vendo? Aqui embaixo. Está aqui, só olhar para cá, você vê que ela é maior em y. Então é por isso que quando eu limito, né, essa superfície aqui embaixo e projeto nela, os pontos que eles vão atingir aqui não são os mesmos, né? Ou seja, não é simétrico, ela vai ter um máximo e mínimo. E a ideia que está por trás é o seguinte: quando esses pontos batem lá na superfície, você pode observar isso, que essa curvinha azul aqui, né, essa curvinha azul, é essa curva aqui, né, que são os valores que ela atinge ao projetar esses pontos da circunferência lá embaixo na superfície. Como ela é deformada, a superfície é deformada, você vai ver que ela não é perfeitamente, ela não é circular, ela é elíptica, né? Então, você vai ver que vai gerar essa curva, né? Esses pontos lá projetados no plano. E esses são as curvas de níveis, né? Que ao interceptar aqui um plano, em cada altura z aqui, eu vou gerar essa curva em vermelho. Então, qual é a ideia do multiplicador de Lagrange? Quando eu tenho quando eles interceptam a curva em azul, se intercepta na curva em vermelha, os vetores, aqui a gente já sabe que o vetor gradiente ele é ortogonal a essa curva. Então eu tenho um vetor gradiente para cá, né? E o vetor gradiente, né? E o vetor gradiente gerado dessa curva, a curva em azul, é ortogonal também à curva em azul. Como eles se tocam nesses pontos, né, isso só será verdade se eles forem paralelos, né? Aqui eles são paralelos, pode olhar. Então, isso ocorre exatamente quando o gradiente é um múltiplo escalar do outro. Quando um é multiplicado do outro, significa que eles são paralelos. E é isso que a gente vai em busca. A gente vai em busca para descobrir quem são esses lambdas aqui, né? Quem são esses lambdas, o qual faz com que o vetor gradiente seja paralelo ao vetor gradiente da curva azul, né? O vetor gradiente da curva em vermelho, rosa aí, seja paralelo ao vetor gradiente. Em que ponto? Nos pontos onde eles se tocam. É o que me interessa, porque fora desses pontos, né, o vetor gradiente está para cá, né, esse já está para lá, então eles não são paralelos, né? Pode olhar, eu pego um aqui, esse aqui ele pode estar até aqui, ó. Mas isso não quer dizer que aqui eles mostram que eles não são paralelos, né? Então, essa é a ideia, por isso que calcular, determinar máximos e mínimos, eles vão ocorrer exatamente nesses pontos onde eles se tocam.
E se eu voltar para essa figura, vão ocorrer exatamente aqui, ó, nessa daqui, em particular, nesses pontos e nesse aqui, ó, nesse e nesse. Ok? E quanto é que vale? Né? A gente vai descobrir quem são esses pontos e quem são esses lambdas, né? Porque ao encontrar os lambdas, que fazem com que esses dois vetores sejam gradientes, então eu já estou encontrando exatamente que valores de x e y isso vai acontecer, né? Para algum escalar aí que é o meu lambda aí, tá bom? Pois bem, então só para finalizar essa ideia, então estou pegando aqui uma superfície, o qual essa linha em vermelho aqui é a minha restrição, né? Então exatamente no ponto onde ela toca com a curva de nível é que nós vamos determinar quais são os valores de lambda tal que isso ocorre, que são paralelos, né? Aqui, ó. Então, os demais eles não tocam, então isso não nos interessa. Ok? Então vamos lá. Ideias. Espero que a ideia tenha ficado clara aí, porque fica fácil agora a gente pensar nas contas, né, bom? Então, só para recordar, a gente vai determinar o vetor gradiente, então em 3 dimensões e 2 dimensões aqui, tem um vetor gradiente, né? Então em 2 dimensões e tem um vetor gradiente aqui em 3 dimensões. Onde esse nabla, né, esse vetorzinho aqui, isso aqui é um vetor, em 2 dimensões ele é escrito dessa forma, em 3 dimensões ele é escrito dessa forma. Então o operador gradiente aí, nabla, tá bom? Só para recordar que nós vamos precisar então do gradiente de f e do gradiente de g. Só para recordar, esse g, né, ele é a restrição, né? Ele é a restrição e o f é a minha superfície. Então eu vou precisar do gradiente da superfície e do gradiente da restrição em um ponto específico, x0, y0, que se você olhar para cá, é esse pontinho aqui, né? Se eu tenho x0 e y0, né, é capaz de eu determinar, através dessa equação, quem é esse escalar que torna um paralelo ao outro. Ok? Com essa ideia, olha bem essa figura aí, né? Então eu tenho aí a curva em azul, que são as curvas de nível, e tem uma curva em rosa aí, que é a minha restrição projetada no plano XY. Então eu pergunto para você, se eu falar estime o valor, ou os valores máximos e mínimos de f sujeito a essa restrição, né? A gente já sabe pela ideia, são os pontos onde eles se tocam. Então é esse pontinho aqui vamos supor que ele toca, é para tocar, é tangente aqui, tá, gente? E esse pontinho. Então exatamente nesses pontos, o vetor gradiente de f, ele é paralelo ao vetor gradiente da minha restrição. Porque esses vetores eles são ortogonal à superfície. Isso já foi provado já em aulas anteriores. Então, ele está mandando estimar. Então, se olhar para cá, nesse ponto aqui, a minha f vale 60. E nesse ponto aqui, a minha f vale 20. Logo, eu posso dizer que nesse ponto ele assume um mínimo, né? Um mínimo. E nesse ponto ele assume um máximo, né? Porque a f dela aqui é 60. Então não tenho mais nenhum outro ponto. Logo, você pode estar se perguntando, e o ponto 00 aqui? Né? Não entra? Não, né? Porque os multiplicadores de Lagrange só valem para pontos onde eles interceptam com a restrição. Então é máximos e mínimos absolutos, né? São absolutos nessa restrição. Ok? Como a restrição aqui é apenas em g igual a 8, né? Em g igual a 8, exatamente nela, então esse é o mínimo absoluto, esse cara aqui é mínimo absoluto, e esse é máximo absoluto. Esses outros aqui não entram, apenas só limitados pela restrição. Então já expliquei as razões, né? E disse aí, através apenas do gráfico, usando a ideia dos máximos e mínimos, ok? Então, vamos pegar e construir a definição com base nessa ideia.
Então, a definição fala o seguinte: se eu tenho uma função aí de n variáveis, restrito, né, a funções dessa forma, lembrar que aqui é x1, x2 são as variáveis da minha função, com as mesmas variáveis, né, da minha restrição, e de forma que essas funções sejam diferenciáveis, né, ou seja contínuas, né, com derivadas contínuas. Então, para qualquer ponto do domínio, vai existir algum valor tal que o gradiente seja diferente de zero, né? Então, admitindo que isso ocorra, que o gradiente para alguma dessas variáveis seja diferente de zero, então o que eu quero dizer é que o gradiente da minha superfície ele pode ser dado por a soma desses gradientes, ou seja, quero dizer, essa equação mostra para a gente que a gente não necessariamente tem uma restrição que eu comentei, nós podemos ter N restrições, né? E o gradiente da superfície vai ser a soma dessas restrições aqui. Então, aqui quer dizer que seria lambda 1 ao gradiente da restrição 1 mais um lambda 2, né, vezes o gradiente da minha restrição 2 e assim por diante. Mas aqui no exemplo, nós vamos tratar na aula de hoje apenas com uma restrição, onde esses lambdas são chamados aí de multiplicadores de Lagrange. Daí vem essa ideia do nome multiplicadores de Lagrange, tá bom? Então a definição é essa: desde que você tenha uma função de n variáveis com restrições de mesma ordem e que o gradiente dessa função seja diferente de zero em um determinado ponto, então determinar o máximos e mínimos seria encontrar vetores paralelos ao gradiente de f, através do gradiente da restrição. E nós poderíamos ter aí n restrições. É isso que a definição está dizendo. Ok? Então vamos lá, pegar um exemplo para clarear essa definição. Então eu tenho aqui uma superfície, né, restrita a essa equação aqui, que é uma circunferência de raio 1, né, que é o que eu comentei lá no início. Eu peguei ela, já tratei ela como um porta de entrada para a aula, então vou pegar ela e calcular aqui para provar de fato quem são esses valores. Pois bem, fazendo isso, quem é a nossa G aqui, né? Então a gente sabe que o gradiente de f, para determinar os máximos e mínimos através dos multiplicadores, ele tem que ser um múltiplo do gradiente da restrição, né, da G. Então nós vamos precisar da função G. Quem é a função G? Se você jogar o 1 para cá, né, a minha função, aqui está dizendo que a restrição é igual a 1, essa curva de nível, né, ou seja, limitado numa constante aqui igual a 1. Mas se você olhar para cá, essa G de xy, jogo 1 para cá, nós vamos ter que G de xy, né, olhando aqui, ela vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Ok? Tá aí a minha G. Então, dessa forma, pegando a definição, eu preciso calcular essa igualdade tanto através das derivadas parciais em x, igualá-las, e também nas derivadas parciais em y. Isso vem da definição, né? Bom, mas quem é a minha G? A minha G já está aqui. Então vamos atrás das derivadas parciais. Derivada parcial dessa f de f é 2x. A derivada parcial em y é 4, desceu 2 aqui, fica 4y. Ok? A minha G, como eu disse, está aqui, que é essa que eu acabei de escrever aqui. E as derivadas parciais dela estão aí. Então, eu tenho as informações que eu preciso, porque eu vou precisar igualá-las aqui. Eu vou igualá-las aqui para tirar de fato uma solução, né? Ou seja, nós temos que construir um sistema. Então, igualando isso, né, 2x, né, 2x vezes lambda vezes g de x, né? Então, está aqui a primeira equação do meu sistema. Da mesma forma eu faço para y, né? Vem daqui a derivada parcial de f de xy em relação a y igual a lambda vezes a derivada parcial de g em relação a y. Está aqui, vezes o lambda. E a última informação é a minha restrição. Ok?
Está aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, com essas informações, eu tenho aqui 3 equações e 3 incógnitas, né, que é x, y e o lambda. Note que, dessa primeira, né, se você olhar aqui, eu vou cortar aqui. Então, o que é que eu posso garantir aqui? Que eu posso dizer que x, isso aqui só vai ser igual, primeiro, se x for igual a zero, né? Se x for igual a zero, essa igualdade é satisfeita. Ou, se lambda for igual a 1, né? Se x aqui for diferente de zero, e eu tiver um lambda igual a 1, essa equação também está bem definida, ou seja, é satisfeita, né? Então, se x for zero, o que é que eu tenho? Né? Eu tenho, olhando para essa equação aqui, de baixo, desculpa, se x for zero, eu tenho que y é igual a mais ou menos 1. Então tirei a primeira solução. Isso é possível. Bom, de lambda igual a 1, o que é que eu posso garantir? De lambda igual a 1, eu tenho que y tem que ser zero. Por quê? Note, porque se lambda for 1, que é a possibilidade aqui de cima, joga aqui embaixo, né? Lambda igual a 1. Isso aqui só será verdade, né? Só será verdade se y for igual a zero. Porque se y for diferente de zero, isso não será verdade, né? Porque para y igual a 1, isso aqui, y diferente de zero, isso aqui não vai ser satisfeito. Então, se lambda for 1, o y tem que ser zero. Então, o y, olhando para cá, o y sendo zero, x é mais ou menos 1. Tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho x0 e y mais ou menos 1. E aí eu tenho 4 pontos, né? Quais são esses pontos? Essa combinação daqui, ó. Para x0, eu tenho y1, para x0 eu tenho y menos 1. E quando o y for zero, eu tenho x mais ou menos 1. Tá bom? Então nós temos esses 4 pontos. Então, primeiro passo, determinamos aí a solução desse sistema. O que é que vem seguinte? Testar esses pontos exatamente na minha superfície. Quais são os valores dessa minha que eles atingem aqui na superfície? Então, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo, x0 e y1. Ó, x0 e y1. Então, ele está dizendo que esse valor aqui é 2. E isso ocorre também em x0 e y menos 1 aqui, ó, lá do outro lado. Tá? Então, esses dois aqui são máximos. E esses dois, x1 e y0. x1, né, e y0. Então tá aqui, ó. Bate aqui, né? Do outro lado também tem essa mesma informação. x menos 1 e y0, lá do outro lado. Então, o valor máximo de f no círculo, né, ou seja, nessa restrição, é f de 0 e mais 1. Tá aqui. Né? Mais ou menos 1. E o mínimo são esses dois, alcança nesses dois pontos. São iguais, né? Então assim, nós vamos ter dois máximos absolutos e dois mínimos absolutos aí, porque nós estamos analisando na restrição aí de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ok? Bom, vou fazer um comentário aqui. O que aconteceria se os valores extremos, se o vínculo fosse não mais x ao quadrado, y ao quadrado igual a 1, e sim menor ou igual a 1. Esse mesmo comentário eu fiz na figura lá, na figura que eu mostrei lá, que é g igual a 8, né, a restrição, foi o primeiro exemplo que eu mostrei. O que eu estou querendo dizer? Que nesse caso, esse ponto ele entra, né, porque a circunferência ela não gera apenas essa curva batendo lá. Ele entra também esse ponto aqui, que é menor ou igual a 1. Então, entra todos os valores. E se entra todos os valores, esse cara aqui embaixo, né? Esse cara aqui embaixo, f de 0, 0 igual a 0 seria o valor mínimo. Tá bom? Como a minha restrição é apenas
x igual a 1, é apenas a borda aqui, então é exatamente aqui, mas se fosse menor ou igual, entraria toda essa região aqui, ó, restrição. E dentro dessa região, o ponto 00 entra. Colocando 00 na superfície, ele é o menor valor. E esse seria o mínimo absoluto. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí sobre a ideia dos multiplicadores. Então, a dificuldade que vocês vão encontrar aí é resolver o sistema, né? Mas aí você pode usar qualquer, dependendo do sistema, você pode usar qualquer método, às vezes cai em sistemas simples como esse, né? E aí você faz uma análise algébrica da substituição dos valores que estão por trás. Ok? Obrigado aí pela presença de todos, bons estudos e até a próxima, gente. Até mais.